Aqui a gente tem um estudo que foi feito no ano de 2001 pela Carla Molento e colaboradores em Umuarama, no Paraná. Carla Molento é uma das pessoas mais importantes no Brasil em termos de bem-estar animal. O nome do estudo é Enriquecimento da Experiência Escolar dos Alunos da Escola de Educação Especial Nice Braga da APAE de Umuarama. Nesse estudo foi feito o acompanhamento da interação dessas crianças, que eram crianças com deficiência intelectual, com animais domésticos de várias espécies, bezerros, pintos, coelhos, leitões e carneiros. Esse estudo revelou que os alunos com maior dificuldade para se expressar, eles demonstraram uma comunicação verbal ativa, ou seja, uma comunicação verbal muito mais eficiente durante o projeto, e que certos conteúdos didáticos foram mais facilmente trabalhados com essas crianças após elas terem essa interação com os animais. Tá? Então, ou seja, a interação com os animais teria melhorado a capacidade cognitiva dessas crianças. Basicamente seria isso a explicação. A interação ser humano-animal como ciência. Ela foi reconhecida como um tema acadêmico apenas recentemente, entre os anos 70 e 80. Tá? E as investigações acadêmicas elas têm validado esse novo campo interdisciplinar de conhecimento e de pesquisa. Ela foi conceituada como uma relação dinâmica e mutuamente benéfica, né, entre pessoas e outros animais, influenciada pelos comportamentos para a saúde e bem-estar de ambos, e inclui nesse conceito as interações emocionais, psicológicas e físicas entre as pessoas, demais animais e o meio ambiente. Esse conceito ele é um conceito de 2005 da Associação Americana de Medicina Veterinária. Existe uma preocupação de vários pesquisadores de elucidar os mecanismos de ação que poderiam explicar esse papel positivo dos animais para as pessoas. Né? E, claro, também existe a necessidade de se elucidar o contrário, né? O papel positivo das pessoas para os animais em muitas situações. E, por que não, o papel negativo que também ocorre. Foram sugeridos vários mecanismos para elucidar isso. Na maior parte, são enfatizados os atributos intrínsecos dos animais e também o valor deles como instrumentos vivos para promover as mudanças positivas no autoconceito e no comportamento das pessoas. Tá? Então, essa é a base do estudo dessa interação. E qual é o papel do médico veterinário nessa interação? O médico veterinário ele deve contribuir para a expressão de todo o potencial de benefício dessa interação e, partindo disso, ele tentar promover a continuidade dessa interação e o bem-estar das duas partes, dos humanos e dos animais, promovendo aí um equilíbrio harmônico nessa convivência e, claro, a satisfação das necessidades de cada espécie. O veterinário também ele tem que ter capacidade para compreender as diferenças de comportamento, estruturais, etc., entre as espécies e ajudar as pessoas para que elas sejam os melhores guardiões possíveis desses animais. Não só os animais de estimação, mas também os animais de produção. Esses animais também o veterinário deve ajudar
no ensinamento das pessoas de como elas devem agir com relação a esses animais. Não só os animais de companhia, mas também os animais de produção. É uma função do médico veterinário. Orientar e priorizar o bem-estar desses animais. Essa interação homem-animal, isso é uma função do médico veterinário, fazer que as pessoas vejam que ela vai ser muito mais proveitosa se ela for feita de uma forma segura, saudável e prazerosa. É uma função do médico veterinário fazer as pessoas verem isso, né? E, para garantir isso, é fundamental que haja uma boa assistência médico-veterinária que possa garantir, além da saúde, uma educação sanitária e ambiental, tanto pensando no ser humano como pensando no animal. Tá? Tem um grande número de interações, né, entre homens e animais, interações positivas. E essas interações elas devem ser estimuladas. Tá? Em todas as sociedades existe uma semente que pode ser desenvolvida no sentido de melhorar essa relação, uma relação que vá respeitar e melhorar a qualidade de vida de todos, os seres humanos e os animais. Tá? E os médicos veterinários eles têm que trabalhar ativamente para esse propósito, em qualquer área de atuação, como eu falei, não só nos animais de estimação, não só na relação dos animais de companhia, mas principalmente nos animais de produção, que é onde normalmente o bem-estar está mais comprometido. Então é nessa área que é fundamental o papel do médico veterinário como orientador nessas situações. Tá? É um papel que vocês vão ter uma importância muito grande para desempenhar no futuro quando vocês estiverem atuando em qualquer área que vocês eventualmente pretendam atuar. Certo? Uma forma muito particular de interação ser humano-animal é a interação com os animais silvestres. Né? Os animais silvestres, eles vivem normalmente mais distantes de nós, mas ainda assim a gente tem a possibilidade de interagir com eles de várias maneiras, dependendo do tipo de interação que vai acontecer. A gente cita algumas aqui. Né? A interação com as ditas pragas, né? Aqueles animais selvagens ou silvestres que vão disputar os recursos, como a comida, com os seres humanos. Né? Aqueles animais que vão invadir silagens para comer os grãos, aqueles animais que transmitem doenças, né? Eles são geralmente considerados como pragas. Dificilmente eles são vistos com carinho e muitas vezes eles vão ser mortos em grande número. Eles são perseguidos normalmente. Elas podem causar muitos problemas, né? Especialmente na agricultura, quando grandes quantidades de alimento estocado podem ser comprometidos pelo ataque dessas pragas. Uma outra questão que tem que ser levada em conta na interação com os animais silvestres é a caça, né? Seja ela esportiva, seja ela por alimento. Outros animais selvagens também que são caçados por esporte, ou até para obter comida. Existem culturas que dependem da caça de subsistência, caça de animais silvestres. Né? Essas culturas elas têm um contato considerável com esses animais. E isso é uma interação que tem que ser avaliada, que tem que ser estudada. Entretanto, as comunidades agrícolas ou as urbanas, elas também ainda caçam num nível menor, mas caçam. E é uma situação que a gente tem que também sempre levar em consideração. Uma outra forma de interação é o folclore. Né? Todas as culturas existem animais selvagens que participam do folclore. Normalmente, sendo citados como exemplos de força, exemplos de esperteza. Existe uma gama grande aí de exemplos, né, de animais silvestres que fazem parte do nosso folclore. Também nas artes, né,
histórias e imagens de animais selvagens aparecem nas artes, nas tradições orais, nos contos, em livros, em filmes, na televisão, também são formas de interação. Tá? Uma outra interação, essa um pouco mais comum, eu acho, que as outras, e com uma característica negativa um pouco menor, mas que também tem característica negativa normalmente, né, é a domesticação. Aqueles animais selvagens que eles acabam sendo domesticados e mantidos em domicílio. Na maioria das vezes eles acabam aprisionados em gaiola, ou até têm alguma liberdade, mas nunca a liberdade como na vida livre. Então é uma interação que também deve ser evitada. Na maioria das vezes, todas essas formas de interação do ser humano com animais silvestres, elas tendem a ser negativas. Por mais que na domesticação de um animal selvagem a pessoa tenha carinho, tenha afeto por aquele animal, né, mas ainda assim não é uma interação positiva. Vai acabar se caracterizando como uma interação negativa, porque esse animal está fora do ambiente dele, esse animal não tem a liberdade para expressar as características normais da espécie. Então, acaba caracterizando isso como uma interação negativa. Por fim, uma outra forma de interação de animais silvestres com seres humanos são aqueles animais que são usados para diversão e lazer. Né? Nos circos e zoológicos, a gente já conversou sobre isso 2 aulas atrás, também são interações bastante negativas, né? Isso a gente já comentou na aula de dilemas bioéticos, então não tem por que a gente comentar aqui de novo, mas também é uma forma de interação. Para concluir, a gente comentou alguns slides atrás a respeito da Associação Americana de Medicina Veterinária. Ela foi fundada em 1863, ela é uma associação sem fins lucrativos, representa mais de 91 mil veterinários nos Estados Unidos, que trabalham em clínicas privadas e corporativas, no governo, na indústria, na academia, serviços uniformizados, todas as áreas de atuação do médico veterinário, a American Veterinary Medical Association está presente. Tá? Ela fornece recursos de informação, oportunidade de educação continuada, publicações, descontos em produtos, programas e serviços pessoais e profissionais. Ela também faz lobby por uma legislação que agrade os animais. Então, por isso que ela está inserida aqui. Ela estimula a boa relação entre seres humanos e animais. E por isso ela tem ela é tão conhecida nos Estados Unidos e ela é tão bem conceituada junto à classe médica veterinária. Tá? Tanto que o Departamento de Educação dos Estados Unidos, ele designou o Conselho de Educação da Associação de Medicina Veterinária dos Estados Unidos como órgão para credenciar as 30 escolas de veterinária dos Estados Unidos. Tá? Ela desenvolve e mantém os padrões educacionais para essas instituições para garantir a qualificação e competência das pessoas que saem dessas escolas. Ela também publica 2 jornais voltados à medicina veterinária, que são o Journal of American Veterinary Medical Association e o American Journal of Veterinary Research. Tá? Então, é uma associação muito atuante nos Estados Unidos, com muito poder dentro dos Estados Unidos e que defende a nossa classe. Por isso eu achei interessante colocar aqui para vocês como curiosidade. Tá? Obrigado a todos por essa aula. Mais uma vez a gente está fazendo a aula online. Só deixar aqui, antes que acabe o vídeo, uma consideração do porquê que eu tenho feito as aulas gravadas e não fiz ainda nenhuma aula em estilo de videoconferência. Muitos dos colegas de vocês têm comentado comigo que é positivo o fato de eu passar a aula gravada para vocês, porque vocês têm possibilidade de voltar, de tirar dúvidas, e numa aula em videoconferência isso não seria possível. Então, estou à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida. A gente vai passar agora a conversar no chat.